Arthur! E aí, meu amigo? Obrigado. Beleza? Obrigado por mais nada. Sem palavras. Que honra. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz, de verdade. Acho que o Pedro também, né? E nós queríamos falar um pouco contigo, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada com Cristo, sobre discipulado, tá? E a primeira coisa que eu queria falar é a respeito disso. Como que você conheceu a Cristo? Você nasceu num lar cristão? Como que teve essa revelação para você? Bom, cara, primeiro que alegria estar aqui com vocês. Para mim é uma honra mesmo poder participar de um projeto tão da hora. A gente estava conversando um pouquinho antes ali e conhecer vocês, conhecer a ideia de vocês, isso é muito legal. Espero que vocês consigam levar isso muito tempo para muita gente, para abençoar pessoas, o coração de vocês. A gente percebe que tem Jesus, que tem Deus, e isso é a melhor coisa que tem. E, bom, minha vida, assim, em questão, né, da vida cristã, minha família se converteu quando eu tinha 2 anos. Então eu não me recordo de estar fora da igreja. Eu cheguei a ser batizado na igreja católica e tal, mas como a minha família se converteu muito cedo, então desde que eu me lembro, assim, de todas as minhas lembranças de dentro da igreja. Legal. Né? Então tem um ponto positivo e um ponto negativo nisso, né? O ponto positivo é que você cresce com valores cristãos, cresce com uma mentalidade sendo formada a partir da Bíblia, a partir da boa intenção, né, dos seus pais e tal, de te levarem para o caminho correto, né? Uhum. Assim como diz a Escritura. Mas tem um lado ruim nisso, que talvez a maioria das pessoas que passam como eu assim, você tinha o Deus dos seus pais. Entendi. O Deus da sua avó, o Deus dos seus tios, mas dificilmente quem cresce na igreja tem de cara o seu Deus, né? Porque você sempre cresce com histórias. Nossa, minha avó viveu uma parada muito legal. Nossa, minha mãe viveu um negócio muito legal. Meu pai, não sei o quê. Então eu vivi dessa forma. Então eu cresci com esses valores, mas eu era muito mais alguém que tinha moldado nos hábitos algo cristão do que Cristo no coração, né? Entendi. Então a minha adolescência foi como todo crente desde pequeno, que era uma coisa na igreja, o santinho, o bonzinho, o que tipo, uau, esse menino vai ser incrível. Era mais as experiências dos seus pais. Assim, exato, só que tipo assim, eu estava ali obrigado, se eu quisesse, se fosse a minha vontade, eu estava em casa assistindo desenho, jogando videogame, né? Como talvez a maioria. Uhum. Só que desde pequeno, cara, isso é muito louco. Desde pequeno eu escuto profecias. Né? Então, tipo assim, ia não sei quem lá e falava, Deus tem algo nesse menino. Ia não sei quem na igreja e falava assim, tem uma palavra de Deus, esse menino vai ser não sei o quê. Entendeu? Então eu cresci dentro desse contexto cristão e encharcado de palavras de Deus, mas que nunca me fizeram sentido algum, né? Porque aquilo não era a minha realidade. E quando chegou na adolescência, quando eu tava falando, tipo assim, eu vivi uma coisa dentro da igreja para agradar meus pais e a minha família, mas, por exemplo, na escola, eu preferia muito mais a galera da escola do que tá dentro da igreja, né? Então, eu fui crescendo com essa divisão, né? A vida da igreja, que é a família, que é agradar a minha família, e a minha vida de verdade, que é quem eu sou, e que falava palavrão, e saía com as meninas, entendeu? E aquela coisa, entre aspas, normal, que não deveria ser normal. E assim eu fui levando minha vida. Quando eu cheguei ali, perto dos meus 17, 18 anos, que eu ainda estava dessa forma, o Douglas já estava namorando com a minha irmã, né? Eu sou irmão da Val e tal. O Douglas começou a me discipular. O Douglas me trouxe mais para perto. Então a minha vida começou a ser transformada. Eu comecei a ter experiências com Deus que já não eram mais o Deus dos meus pais, que já não eram mais o Deus da minha família, mas era o meu Deus. Eu tinha algo ali com Deus. E aquelas palavras que eu recebi desde pequeno começaram a fazer sentido pra mim. Só que aquele negócio, né, cara? Na minha cabeça sempre ficou assim, tá, mas como é que é de verdade estar lá fora? Né? Porque, tipo, todo mundo fala que é bom fazer o que eles fazem, né? E a grande verdade é que se o pecado não fosse bom, ninguém fazia, né? Então eu falei assim, cara, eu quero experimentar. Então eu fui discipulado por um tempo pelo Douglas, as coisas foram dando certo, fui sendo alguém convertido nesse caminho, mas quando chegou ali nos meus 21, mais ou menos, 22 anos, eu fiquei sabendo que eu tinha direito à cidadania italiana.
Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou pra Itália. Vou buscar minha cidadania e quero morar um tempo na Europa. Quero ficar fora um tempo. Até pra eu sair dessa relação próxima que eu não podia ser eu de verdade. Entendi. Né? Pra não desagradar principalmente minha mãe, né? Minha mãe, sabe? Mulher de igreja. Aí eu falei, putz, cara, se eu fizer as coisas que eu quero fazer aqui, ela vai ficar muito chateada comigo. Então, isso que eu já fazia um monte de coisa errada, né? Então eu fui pra fora. E aí eu fui buscar minha cidadania e tal. E quando eu cheguei na Itália e não tinha mais ninguém, ali eu já comecei a, tipo assim, a desandar, né? Comecei a beber, comecei a fumar e tal. Fiquei um mês e meio ali na Itália, tirando minha cidadania. Quando eu peguei minha cidadania, um amigo meu, daqui de Bragança, da igreja também, foi pra Dublin, né? Na Irlanda. E eu falei assim, mano, eu vou pra Dublin, né? Que louco. E aí eu fui pra Dublin. Só que, cara, assim, quando é pra dar errado sua vida, ela dá com gosto, né? Então, tipo assim, sem saber, eu cheguei no dia mais importante pros caras, que era o dia de São Patrício, né? Que é o St. Patrick's Day lá. Que é, cara, um dos maiores eventos de rua do mundo. Carnaval de lá, né? É o carnaval da Europa, né? Então, tipo assim, eu cheguei no aeroporto, eu não tinha noção da quantidade de gente que era aquilo. Eu tinha visto na internet e tal, só que, tipo assim, eu não sabia que era aquela data. Quando eu cheguei no aeroporto, não dava pra andar no aeroporto. Nossa, mano. E, cara, os caras bêbados dentro do aeroporto, entendeu? Aí eu falei, mano, cheguei na onde eu queria. Era isso. Era isso que eu tava falando. E aí eu passei e tal, e encontrei com meu amigo. Eu cheguei na casa, que ele já tinha separado a casa pra nós e tal. Cheguei na casa, deixei minhas coisas e já fui pra rua. Que louco, e dali, cara, já comecei, né, a desandar e tal. E só que eu tive experiências, mesmo fora do caminho de Deus, eu tive experiências muito assim, que não faz sentido, entendeu? Tipo, eu ia, ficava bêbado e tal, e eu chegava e eu deitava na minha cama, eu falava, cara, será que eu vou pro inferno se eu morrer agora? E aí Deus começava a ministrar meu coração, começava a chorar, eu falava assim, mano, o que tá acontecendo? Porque, tipo, a grande verdade é que eu não conseguia aproveitar. Entendi. Entendeu? Porque, tipo, tinha algo em mim que falava, cara, você não nasceu pra isso aqui, né? E aí eu ia atrás de emprego pra eu poder ficar lá e cara, é Deus, né? Deus que faz as coisas. E eu cheguei bem na época da crise da Grécia, entendeu? E aí, quando a Europa fica em crise, eles, cara, já era, eles fecham contratação, eles travam tudo. Porque como todo mundo tá na mesma zona ali do euro e tal, fica uma instabilidade pra todo mundo. Uhum. Então, enquanto eu não resolvia a situação da Grécia, você não conseguia trampo, entendeu? E eu, sendo cidadão, tipo assim, tinha chance total de ficar lá, não consegui. Nossa. Então, deu 6 meses, a minha grana foi embora. Eu liguei pra Val, né, pra minha irmã, e falei assim, mano, me ajuda. Tipo assim, eu não consigo trampo, eu não sei o que eu faço. Aí a Val, naquela boa intenção, falou assim, você quer que eu te mande um dinheiro pra você ficar mais um mês, mais 2 meses? Ou você quer voltar? E naqueles dias, cara, todos os dias, tipo, da última semana, assim, eu peguei minha Bíblia, eu não saí e fui ter tempo com Deus. Que eu falei assim, cara, alguma coisa tá errada aqui. Que louco. E eu fui ter tempo com Deus. E quando a Val falou, me deu a opção de voltar ou não, eu queria ficar. Só que, tipo, eu tinha meio que percebido que Deus não me queria naquele lugar. E aí eu falei assim, Val, me leva de volta pra casa, mano. Com o coração apertado, porque eu queria ficar na Europa, né? Eu queria continuar naquela vida. Só que, tipo, eu falei assim, cara, não tá fazendo sentido. E eu voltei. Aí eu voltei com uma expectativa assim de, pô, vou voltar, vou me reconciliar com Deus. Vai dar bom, né? Coitado. Aí eu voltei, aí eu encontrei com meu irmão, né? Que é o Fê, que tá aqui comigo. E ele também tava fora da igreja. E aí, cara, aí foi o pagode, aí coisas que não tinham lá fora, entendeu? Aí eu chutei o balde aqui no Brasil mesmo, assim. Ainda fiquei mais 1 ano e meio, mais ou menos, fora, fazendo essas coisas assim, erradas e tal, fora do caminho de Deus. Até um retiro de carnaval, que o Douglas falou assim, cara, vai. O Douglas sempre foi muito intencional. Ele falava assim, eu não tô pedindo pra você se converter. Eu não tô pedindo pra você ser crente, cara. Eu só tô pedindo pra você se expor à presença de Deus. Que louco. Você quer sair? Vai na igreja, cara. Sai depois, não tem problema. Mas fica na igreja. Vai no culto. Vai nos eventos. Porque, tipo assim, eu só quero que você esteja perto da presença de Deus. Só não abandona isso. E pela admiração e respeito e amor que eu tenho por ele, a gente ia. Tanto que eu levava o Fê comigo, né? Eu e o Fê. Ia junto comigo pra igreja. E falei assim, não, vamos ficar. E acabava o culto, nós ia pros rolês e tal. E chegou esse retiro de carnaval. E lá em Bragança a gente tem uma cidade vizinha que chama Extrema. Não sei se você já ouviu falar. Não. E o carnaval de Extrema é muito famoso. Aí nós falamos, chegou a hora, né? Vamos pro carnaval de Extrema. Aí o Douglas falou assim, cara, vai pro retiro. Vai pro retiro. Aí eu falei, mano, não vou. Eu quero curtir o carnaval. Aí ele falou assim, não, cara, então vai pro retiro, depois você vai pro carnaval e tal.
Eu falei, beleza. E eu fui. E era um dia que o Tom Molinari tava cantando. Cara, foi incrível, assim. Eu não conseguia ficar dentro. De tão incomodado que eu tava. Eu falei, mano, não quero estar aqui. Tá ligado? Tipo assim, isso não é pra mim. Eu tava tão enganado nos meus pensamentos, assim, que, tipo assim, pra mim não fez sentido ter ido. Quando acabou o culto, o Douglas falou pra mim assim, cara, Deus me deu uma palavra. Você tem 5 minutos antes de você ir embora? Eu falei, tem. Ele falou assim, olha o tanto que a gente já caminhou em discipulado. Olha o tanto de coisa que a gente já viveu junto. Mas tem algo no meu coração aqui que Deus falou que você não confessou pra mim. Eu quero saber de tudo. Conta todos os seus pecados, desde antes até quando você foi embora e até agora. Me fala, abre o seu coração pra mim. E, cara, eu fiquei ali um tempão falando tudo que tinha acontecido. Tanto que, assim, eu tinha medo de cair endemoniado. Logo mais de retiro, né, mano? Eu tinha descoberto que eu tinha saído com uma menina que era da Umbanda. Falei, velho, se botar a mão na minha cabeça... Eu falei, não começar a me tremer aqui. Eu vou começar a babar aqui. E eu falei pro Douglas, ó, seguinte, eu vou confessar e você vai orar comigo sem ninguém ver. Porque se eu manifestar, você tá expulso aqui. Aí ele falou assim, beleza, pode falar. E ele deu risada. Eu falei, relaxa, velho, só conta. E eu comecei a contar. E, cara, foi muito louco. Porque eu tava ouvindo direto das pessoas, até pessoas que eu amava, de dentro da igreja, mas assim, cara, esse não volta mais. Eita, esse se perdeu. Ele não é quem a gente achou que era. Entendeu? Palavras pesadas, assim. Ah, esse é igual o tio dele, ou esse é igual não sei quem, entendeu? E aquilo já tava se tornando verdade, de tanto que eu ouvia. E naquele dia o Douglas não falou nada, mano. O Douglas, quando eu terminei de falar, ele me abraçou e falou assim, cara, eu te amo, velho. Eu te amo e eu sei quem é você de verdade. Nossa. E, mano, aquilo me marcou porque aquilo é a graça, sabe? Aquilo é o verdadeiro amor de Jesus, sabe? Tem até um caso, assim, que eu me recordo que o Douglas uma vez estava na igreja e entrou um morador de rua. E ele quis, né, amar o cara e falou assim, pô, cara, Jesus te ama. E aí o morador de rua olhou pra ele e falou assim, cara, eu tô cansado de ouvir isso. Porque todo mundo fala que Jesus me ama e isso eu já sei, mas difícil é ouvir eu te amo. Nossa, né? Mano. E aí naquele dia o Douglas não falou Jesus te ama pra mim, ele falou eu te amo. Porque né? O discipulado é isso, né, cara? É você revelar a graça de Jesus. Porque eu não tava vendo Jesus, mano. Não ia adiantar saber que Jesus me amava. Aquilo no meu coração já era uma frase qualquer, entendeu? Mas quando ele falou eu te amo, eu vi Jesus falando pra mim eu te amo. E foi muito louco que a gente terminou de orar e eu fui pro carnaval, né? E, tipo assim, continuei minha vida. E depois, acho que de uns 2, 3 meses mais ou menos, né? A gente não conseguia mais, mano. Tanto que depois eu fui pra um rodeio. E teve um dia no rodeio que eu falei pro Fê assim, cara, eu preciso ir embora, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tava com uma latinha de cerveja na mão. Eu falei assim, cara, eu preciso ir embora. O Fê falou assim, mano, o que tá acontecendo? Eu falei assim, mano, não sei, eu preciso ir embora. Vamos embora. Porque já não tava mais fazendo sentido aquilo pra nós. Mas se alguém me pergunta quando foi, eu vou falar que foi nesse retiro. Porque foi no dia que eu encontrei a graça de Jesus, sabe? Alguém revelou Jesus pra mim de verdade. E naquele dia eu voltei pra Jesus, mano. Naquele dia, tipo, eu ainda não tinha mudado os meus hábitos, mas ele já tinha tomado meu coração. Então, essa é a minha história, assim, com Jesus. Naquele dia eu me converti de verdade. E depois nunca mais minha vida foi a mesma. Depois daquilo eu encontrei a minha esposa, eu me casei, as coisas começaram a acontecer, as profecias que eu recebia de pequeno começaram a acontecer depois disso. Então, assim, a minha vida de verdade começou depois daquela data, né? Então, essa é a minha história, assim, tipo, eu sou um cara que cresceu na igreja, que não tinha Jesus e que foi ter Jesus depois de muito velho, porque eu só tinha aprendido sobre ele, mas eu não tinha conhecido Jesus. E hoje eu posso falar, cara, que tipo assim, eu tenho Jesus, entendeu? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. Então, tipo, essa faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, tipo, eu aprendi muito nesse caminho. Aprendi muito porque, tipo, a gente tem que revelar Jesus, cara, pras pessoas, sabe? Porque as pessoas não estão vendo Jesus, mano. As pessoas estão vendo nós. E nós precisamos ser Jesus pras pessoas. Então, tipo, se não tivesse alguém que tivesse revelado Jesus pra mim, talvez eu não ia ter voltado pra Jesus, entendeu? Porque eu não tava conseguindo ver ele. Eu tava cego, cara. Mas ali, naquele momento, o Douglas e a Val também, por muitas vezes, foi Jesus na minha vida, entendeu? Foi o Cristo revelado pra mim. E, cara, fez toda a diferença. Arthur, deixa eu te perguntar, quando o Douglas começou a te discipular, que você falou, né? Como que ele chegou em você, assim, como que foi esse processo pra ele falar, sei lá,
como que vocês fazem até... O Douglas, o Arthur, aliás, vem ser meu discípulo, como que foi esse processo aí? Cara, foi um pouco diferente, porque antes da nossa igreja entrar no método de discipulado, né, de implementar discipulado na igreja, o meu discipulado com o Douglas já acontecia. A gente só não chamava de discipulado, né? Porque eu acho que esse é o grande lance do discipulado. O discipulado acontece o tempo todo dentro da igreja. É que a gente não sabe. Entendeu? Porque a gente acha que discipulado é um método engessado. De tipo assim, eu me encontro com a pessoa para desabafar os meus pecados, a minha vida, e ela me dá um conselho. Como se fosse uma estratégia, né? Exato. E isso não é discipulado. Então, essa pergunta é muito interessante porque não teve esse contato. Viu? Vem cá, vou te discipular. Só teve, tipo, troca de vida. Entendeu? Então, o Douglas me chamou para perto, falou, mano, vamos caminhar junto? Vamos. E foi o bastante, entendeu? Isso é discipulado, é caminhar junto, é ter vida na vida. Então, não teve essa frase, posso ser seu discipulador ou quero ser seu discípulo, né? Não teve. Embora eu acho que não tem problema nenhum ter essa frase, desde que a gente não torne isso algo engessado, entendeu? Porque eu acho que esse é o problema do discipulado em muitos lugares. Você engessa. Se você não discipular, você não pode tocar. Se você não discipular, você não pode servir. Se você não discipular... E aí, é óbvio, eu tenho uma paixão, que é servir a igreja. E para eu fazer isso, eu preciso desse método, né? Eu preciso participar desse negócio enquadrado. Não, eu vou lá, entendeu? Eu vou lá fazer. Você quer ser discipulado? Não, eu quero servir a igreja, né? Mas eu tenho como servir? Não, porque eu não sou discipulado, então eu vou ter que fazer esse método. Tanto que talvez o maior erro da nossa igreja na época foi isso. A gente implementou um método assim na igreja que muita gente foi contra, porque para fazer dar certo a gente meio que engessou as coisas e não era o que Deus queria. Tanto que hoje, se você for ver, o discipulado continuou, mas o método morreu. Entendeu? Porque, tipo, não tem como. Porque não é sobre um método do discipulado. É sobre o discipulado ser algo natural no corpo de Cristo, né? Quando ele fazer discípulo, ele não tá falando assim, cara, você tem que fazer dessa forma. Cara, às vezes, como você discipula o Fê, por exemplo, outra pessoa, é diferente, não é tipo assim... Certos pecados de alguém é diferente do outro. Você vai trabalhar de uma forma de outra pessoa de outra, né? E tem um ponto importante nisso, né, cara? Que pra mim é a chave. É tipo, a gente, por muito tempo, enquadrou o discipulado nessa conversa. Entendi. Entendeu? De tipo assim, vem cá e confessa. E eu vou te falar que confissão de pecado é a melhor coisa do discipulado, porque isso é o que cura a nossa vida. A confissão de pecado cura a nossa vida. Ela nos liberta dessas coisas. Mas é mais importante eu ter alguém para olhar como Jesus do que eu ter alguém para confessar pecado. Entendi. Entendeu? Então, para mim, a grande chave do discipulado é eu poder... Vou dar o meu exemplo, tá? É eu poder ver, por exemplo, no Douglas, como Cristo age em determinadas situações. E não apenas ter alguém para me ouvir confessar. Porque a confissão de pecado, se a gente fosse um pouco mais aberto, mano, eu confesso aqui meu pecado. Entendeu? Mas ele peca. Sim, mano, todo mundo peca. Entendeu? A gente supervaloriza o pecado. Esse é o problema. Porque a confissão deveria ser algo que tinha que acontecer na igreja. Normal. Natural, entendeu? Ô, gente, vem aqui, eu preciso trocar uma ideia. Alguém vem aqui. Cara, aconteceu isso, mano. Pô, vi tal coisa que eu não devia ter visto. Pô, fiz tal coisa que eu não devia ter feito. Isso deveria ser normal. Por que não é normal? Porque falta a maturidade. E aí tem as fofocas, tem não sei o que. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. O cara que fofoca e fala mal de você porque você pecou, ele tá mentindo? Não, porque você abriu o pecado pra ele, certo? Qual que é o problema dele ter falado? Se ele não mentiu a seu respeito. Entendeu? Claro que eu tô falando do meu ponto de vista. Tem gente que vai ficar ferida com isso. E é por isso que a confissão tem que ser muito cuidadosa. Entendeu? Tem que ser sim no 1 a 1, se possível, para que isso não se espalhe, para que, tipo assim, pessoas não saiam machucadas, como acontece muitas vezes. Mas eu tô falando como deveria ser. Deveria ser uma prática normal dentro da igreja, a confissão. Entendeu? E não precisar estar no discipulado para isso acontecer, né? Porque, cara, é aquele negócio, se esse é o único jeito de eu sarar, de eu ser curado, cara, se o cara quer falar de mim ou não, mano, eu quero ser curado.
Ah, o fulano tem problema com pornografia. Beleza, cara, eu tenho, mas eu quero ser curado. Você quer falar? Você quer fofocar? Isso também é pecado, entendeu? Mas eu quero ser curado da pornografia, por exemplo, entendeu? Então, cara, deixa eu confessar meu pecado. Quer contar? Conta. Entendeu? Se a gente tratasse o pecado como ele deve ser tratado, que no caso é ser vencido, a gente não teria esse problema, né? A gente não precisaria do discipulado para isso. Porque o discipulado é a forma de eu ver Cristo onde eu não vejo. Entendi. Entendeu? E tipo assim, o que eu vejo, que nós estávamos até conversando, eu vejo que a nossa geração, assim, principalmente os mais novos, assim, mais que a gente, eles têm um certo individualismo, sabe? Então, cara, eu vou ter que ficar falando da minha vida pro Pedro, eu vou ter que ficar falando dos meus medos para ele, eu vou ter que ficar falando das minhas falhas, onde que eu tenho muita chance de cair naquele, sabe, nas minhas tentações e tal. Mas não sei, prefiro eu e Deus lá no meu quarto, fecho a porta e tal. Mas talvez falta aquilo que você falou, Jesus Cristo ali, a ideia dele ali, né? Como o Douglas falou para aquele cara, eu te amo, entendeu? Então, para você, assim, para uma pessoa que tem uma certa resistência a isso, o que você falaria para essa geração, assim? E não sei se você tem essa visão também. Tenho, porque assim, isso, cara, acontece em todos os lugares, infelizmente. Mas é até interessante isso que você tá falando, porque eu tô lendo um livro que chama A Grande Omissão. Já ouviu falar? Não. Cara, lê esse livro. É muito bom, fica até indicação pra galera. O cara fala sobre isso. Ele fala assim: é interessante pensar como o nosso cristianismo hoje, ele é raso. Né? Porque ele é seletivo, na verdade. Ele usa até esse termo. Porque eu posso escolher ser cristão e não escolher ser discípulo. Sendo que no texto, nas escrituras, cristão aparece 3 vezes e discípulo aparece 250. Nossa. Entendeu? Então eu não posso escolher ser cristão sem ser discípulo. A grande verdade é: eu só sou cristão se eu sou um discípulo. Entende? Porque o discipulado é o que Jesus deixou. Jesus não deixou seja cristão. Jesus deixou: vão e façam discípulos. Por quê? Porque vocês já são meus discípulos. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender é que o evangelho, ele nasceu numa cultura onde o ensinamento, o aprendizado é por meio da imitação. Não tinha curso para ser cristão. Entendi. Não tinha curso para ser discípulo. Hoje, por exemplo, eu tenho um curso na mesa sobre discipulado, que eu ensino a respeito de discipulado. Naquela época não tinha um curso sobre isso. Como é que era o método de ensino? Olha para mim. A imitação. Por isso que Paulo fala: pode me imitar, pode olhar para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Porque era o método de aprendizado. E qual que é o problema? A partir do momento onde eu crio meios de ensino, eu crio meios de escolha. Entendeu? Entendi. Eu não quero aprender. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Entendeu? Agora, se a única forma de eu ter Cristo formado em mim é ver Cristo no outro para que eu imite, então eu não tenho outro jeito. E é isso o discipulado. Tanto que aquilo que você falou um tempo atrás, né? Quando Jesus fala: vão e façam discípulos, não tem um método, não tem um meio. Porque no original lá vão e indo façam discípulos. Não é tipo assim: vão, faz um discípulo, aprende como tratar com ele. Não, vão e nesse caminho vai fazendo discípulos. Entendeu? E ensinando eles tudo que eu tenho ordenado. Por quê? Porque é isso. Tipo assim, como que eles iam ver o que Jesus tinha ordenado? Na minha vida. Entendeu? Por isso que pra mim, discipulado é essa chave. Entendi. De ver Cristo. Porque é eu ver Cristo onde eu não estou vendo Ele na minha vida. É eu ver Cristo no outro onde Cristo ainda não foi formado em mim. Entendeu? Então, para essa geração que não quer ser discipulado porque não quer abrir a vida, ela ainda não entendeu o que é o cristianismo. Entendeu? Porque o cristianismo não é uma religião de aprendizado. O cristianismo é entre aspas, uma religião, vamos chamar assim, de relação. Entendeu? Porque tudo no evangelho, ele termina na relação. Tudo na nossa salvação, se você parar para pensar, a salvação não é um ato de Jesus. A salvação é um ato do Deus Trino. Onde nós somos formados no amor do Pai, salvos na graça do Filho, para terminar na comunhão do Espírito. Entendeu? O discipulado é isso aqui. É o fim, é a comunhão.
Que louco. Entendeu? É eu ter tanta comunhão com você que você vai ver um pouco de Cristo que você ainda não tem em você. E eu em você vou ver um pouco de Cristo que ainda não tem em mim. Então, tipo, quando a gente enquadra o discipulado dessa forma, onde tem um discipulador e um discípulo, e só o discipulador sabe e o discípulo só aprende, eu crio pessoas que escolhem, eu não quero aprender com essa pessoa. Agora, se a gente entender o discipulado como uma via de mão dupla, que ele é, eu também vou passar. eu vou aprender muito com esse cara também. Entendeu? E aí sim, essa pessoa vai querer participar disso. Porque além dela estar consumindo o Cristo que não está formado nela, ela está vendo um pouco do Cristo dela sendo formado no outro. Entendeu? Então, tipo assim, o Douglas faz, sei lá, 13, 14 anos que me discipula. Teve aquele período fora e tal, mas se eu contar todos esses anos, são mais ou menos uns 14 anos caminhando junto. Cara, eu sei que teve Cristo em mim que foi formado nele. Entendeu? Porque não tem como. O Cristo em mim vai vazar em algum momento, entendeu? E aí qual que é o grande ponto do discipulador? Ter a humildade para aprender com o seu discípulo, entendeu? Tem que ter essa humildade. Eu aprendo, eu ensino, eu revelo, mas eu também estou consumindo, eu também estou aprendendo, eu também estou enxergando o Cristo nele, entendeu? Então, essa geração, ela precisa entender que discipulado não é uma escolha. Discipulado é, você quer Jesus, então você tem que ser discípulo. Porque Jesus nunca falou, vem e seja cristão. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, ou seja, os discípulos dele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí então você me segue. Né? Discipulado não é uma escolha. Discipulado é a única forma de ser cristão. Entendi. E aí também a gente já cai, né, na questão dos membros, das pessoas desigrejadas, mas entre aspas, supostamente cristãos, né? Que cai no mesmo meio, assim, tipo, você é cristão sozinho, assim. Tipo, não tem como. Não tem como. É porque assim, ó, a questão, vamos entrar nesse ponto, por exemplo. Se tudo no evangelho tem que terminar na comunhão, na relação, e aqui um ponto importante que a gente precisa entender é gerado no amor do Pai, salvo na graça do Filho, para terminar na comunhão do Espírito. Um ponto importante que não é a minha comunhão apenas com Deus. Isso, né? Entendeu? Porque o Espírito que habita em mim habita em você. Então a comunhão do Espírito também é a comunhão entre nós, que somos a morada dele. Entendeu? Então essa é a comunhão do corpo, a comunhão da noiva. Então não tenho como ser igreja sozinho. Entendeu? Eu preciso do Cristo que está formado em você, para que Cristo seja revelado para mim. Eu preciso revelar Cristo está em mim, para que Cristo seja formado em você. Então esse papo de tipo assim, eu não preciso estar na igreja, eu super entendo que tem pessoas que foram feridas pela igreja, igual diz o Leandro Vieira, a igreja não, né? Foram pessoas de dentro que não souberam talvez lidar com você e tal, porque a igreja não fere ninguém, e talvez você está colocando essa culpa na igreja, mas isso não faz sentido. Né? Porque a igreja é o lugar onde nós vamos poder ter a comunhão, é onde nós vamos viver. E cara, aqui sendo bem chato e bem duro, se você não gosta da igreja hoje, você não gosta da eternidade com Jesus. Porque a eternidade com Jesus é a igreja, meu amigo. Entendeu? Não é uma alminha tocando harpa pro resto da vida, é uma comunhão do corpo eternamente. Entendeu? Então assim, não tem como, cara. Não tem como você falar pra mim que você não quer ter comunhão com a igreja hoje e você fala, não, estou salvo. Então você está desejando uma coisa que você não quer, na verdade, entendeu? E outra, quando lá em João, quando ele fala, cara... Fala mais alto aí, por favor. Quando... Lá em João, quando ele fala, cara, as pessoas vão saber que vocês são os meus quando vocês amarem uns aos outros, né? Então isso que vai identificar que aqueles são os meus discípulos. Exato. E aí eu acredito nisso. Meu, como que você vai identificar fazendo boas ações? Não, cara. É amando o Arthur, amando aquelas coisas que ele precisa ser amado. Às vezes nós temos as nossas dificuldades e é aí que eu vejo que é um problema que nós estamos enfrentando, que é os feridos que eles falam que é a igreja. Mas eu acho que não tem o discipulador, no caso, não tem na verdade, o discernimento de falar, cara, mesmo ele fazendo isso, eu preciso amar, preciso levar Jesus para ele ali, né? Então eu acho que precisamos muito de maturidade, né, para começo, mas para nós sermos discípulos de fato, amar eles, né? Exato. Amar eles. E eu queria perguntar para você, por exemplo,
Pra começar, faz de conta que você tá numa igreja, você falou que sua igreja não tinha isso, né? E vocês implementaram e tal. O que você faria? Fala, gente, a partir de hoje, como que você acha que tem que ser natural? Ou conversar com a igreja, vamos trabalhar nesse método, vamos fazer isso. Método não, mas nessa revelação. Mas é um método, né? É. Porque assim, não deixa de ser um método que Jesus deixou, né? É porque só pra não ser muito, sabe? Parece que essa palavra engessa, isso. né? Eu te entendo. Mas, cara, é assim, ó, eu vejo de duas formas. Isso vai muito do como a liderança tem a comunhão já com a comunidade. Entendi. Entendeu? Se é uma comunidade onde eles estão, tipo assim, mano, nós estamos juntos. Pra onde for, nós vamos caminhar junto. Entendeu? É muito simples a liderança chegar e explicar o que é discipulado. Eu acho que primeiro tem que ter esse ensinamento a respeito do que é discipulado. Entendeu? Deixar claro que ser cristão é ser discípulo. Colocar essa importância, esse valor do discipulado, dessa imitação de Cristo. Acho que isso é importante. A liderança tem que fazer isso se ela tem a ciência, né, o conhecimento de que a comunidade tá fechada. Nós vamos fazer, entendeu? Agora, isso é o melhor dos melhores cenários, utopia. entendeu? É quase uma utopia, né? Que, tipo assim, na maioria das vezes não vai acontecer. Como que eu falo geralmente para fazer? Lá a gente gosta de ensinar discipulado com 4 R's, né? O que precisa ter no discipulado. Então, se eu fosse começar um discipulado onde, por exemplo, a comunidade não quer ser discipulada, o que eu faria? Eu faria esses 4 R's, que é o primeiro, relacionamento. Entendeu? Então eu não busco o relacionamento para eu colocar um método em prática. Eu busco a relação porque eu amo a pessoa. Entendeu? E aí eu ganho tanto o coração dela na relação sem interesse que naturalmente eu vou ter voz no coração dela. E entendeu? Vai começar a acontecer. Então, imagina que tem um prédio. O R de relacionar é a porta do prédio. Cara, se a pessoa é um prédio e existe uma porta, essa porta é trancada. Como é que eu abro essa porta? Só se eu tiver relação com essa pessoa. Só se eu for amigo dessa pessoa. Só se eu amar essa pessoa. Entendeu? Então, a relação é o que me dá entrada ao coração dessa pessoa. Aí eu passo pro próximo. Que dentro da relação vem o segundo R, que é revelar. Que é justamente o que o Douglas fez comigo. Ele revelou Jesus. Ele revelou a graça de Jesus. Ele revelou o perdão de Jesus. Mas ele não revelou só isso. Ele revelou também por anos a santidade de Jesus. Então ele me revela Jesus por completo. Ele revela quem Jesus é na vida dele. E cara, revelar Jesus não é falar sobre Jesus. Revelar Jesus é mostrar Jesus. Diferente. Porque assim, ó, eu sou formado pelo que eu vejo. Porque o que eu ouço me informa. Entendeu? Então, o que eu ouço me traz informação. O que eu vejo me traz formação. Entendeu? Então eu revelo para que haja formação de Cristo na pessoa. Então o segundo R é revelar. E nós temos que revelar essas coisas: graça, perdão e santidade. E então eu passo para o terceiro R, que é restauração. Que aí eu ganhei o coração, eu estou revelando Jesus, a pessoa vai começar a se abrir. E aí tem confissão. E aí tem essa vida na vida onde eu posso entrar em pontos difíceis com a pessoa. Entendeu? Aí sim a pessoa começa a ter santidade. A pessoa começa a ver Jesus e começa a andar como Jesus, que é a restauração da pessoa. Eu, em conjunto, a obra do Espírito, estamos restaurando essa pessoa para que ela tenha essa nova natureza de Cristo, né? E aí eu chego no último R, que é lá na frente, depois de um tempo já, que é reposicionar essa pessoa. E o que é reposicionar a pessoa? É colocá-la para fazer o mesmo que eu fiz com ela. Entendi. Entendeu? E aí eu passo adiante o discipulado. Então, se eu discipulei ela, se eu ganhei o coração na relação, se eu revelei Jesus, se eu restaurei com o Espírito essa vida, automaticamente ela vai querer fazer isso com outro. Porque foi tão bom para ela que ela não vai querer parar nela, entendeu? E esse processo eu acho que não tem tempo, né? Não tem. É muito pessoal. Entendeu? Cara, é aquele negócio. Tem gente que dá trabalho. Entendeu? Mas, cara, o trabalho é bom, porque tá discipulando você também. Entendeu? Mas tem gente que é fácil. Tem gente que tá com o coração aberto, que Cristo já tá ali moldando. Trabalhando. Entendeu? Cara, não tem prazo, né? Tem amor, cara. Entendi. Tem amor ao trabalho, né? Agora, tem um ponto importante nisso. Que tudo isso que eu falei
leva tempo, é um processo e nem sempre a pessoa dá fruto. E para nós, aí eu falo como que nós olhamos para isso, tá? Para nós lá em Bragança, a resposta do discípulo determina o investimento que eu vou dar nele. Entendi. Entendeu? Eu, por exemplo, encontrei com o Pedro. Pedro, Pedro, né? Isso. Pelo amor de Deus, não tô errando. Encontrei com o Imagina, uma hora e pouco. Tava errado. Eu tô discipulando o Pedro. Aí chego no Pedro e falo, Pedro, você precisa ler o Discipulado de Bonhoeffer. Aí você fala, cara, que livro tenso. Tipo, não vou ler, velho. É muito grande. Aí você fala, mano, você leu? Não. Aí na outra, aí você fala, não, vamos ler, cara, lê lá, vai ser bom. Você leu? Não. Então beleza, deixa esse aqui. Nós lemos mais pra frente. Vamos começar com mais de boa. O Louco Amor, do Francis. Você leu? Não. Desculpa, cara, você não quer mudar. Entendeu? Você tá orando? Tô. Como é que foi? Isso é um grande erro no discipulado. A gente fala, você tá orando? Tô. Pô, que bom. E aí, como é que... Não, cara, você tá orando? Tô. Quanto tempo você orou? Como é que foi? Nossa. O que o Espírito Santo falou com você? Entendeu? Porque assim, se você tá orando, você tá ouvindo a Deus. O que ele tá falando com você? Entendeu? Aí, claro, você não vai cobrar isso de uma pessoa que tá uma semana na igreja. Não, Eu tô falando de uma resposta já de um tempo. E aí a pessoa não responde. Aí a pessoa, tipo assim, cai sempre no mesmo pecado. Não dá nem diferença de tempo. Porque, tipo, como que a gente olha, por exemplo, alguns pecados? O pecado talvez mais frequente na juventude, vou falar de pornografia, masturbação e tal, que é o mais normal entre adolescente e jovem. Como é que a gente vê essa restauração? Marca a data. Que dia que você teve problema? Hoje. Aí você vai confessar pra mim de novo daqui uma semana. Beleza, marca a data. Aí você passou 2 semanas sem fazer. Opa, teve um progresso. Marca a data. Aí você passou 1 mês sem fazer. Marca a data. Aí você passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você fala, putz, cara, caí, tô triste, não sei o quê. Não tem problema, marca a data. Por quê? Porque você consegue medir o processo. Agora, tem gente que fala assim, pô, caí 3 vezes essa semana. Aí você vai na outra, pô, caí 4. Aí você fala, mano, o que tá acontecendo? Cristo não tá sendo revelado desse jeito. Então, assim, essa resposta de várias áreas da vida do discípulo vão te mostrando se ele tá ou não querendo isso. Ou se você é só um pinico pra ele vomitar. Entendeu? Uma privada, o seu ouvido é uma privada para ele vomitar o problema dele e passar um tempo com um amigo, entendeu? Por isso que a gente fala lá que discipulado não é psicólogo, entendeu? A gente precisa entender isso. Discipulado não é psicólogo, eu não tô tratando doenças mentais. Cara, se você tem problema, você precisa de um psicólogo, vai no psicólogo. O discipulado não vai fazer isso por você, entendeu? E discipulado não é um lugar onde você vomita as suas dores, entendeu? Discipulado, cara, é um lugar onde Cristo está sendo formado no seu coração. Você quer alguém para te ouvir, você tem que ter amigo. Amigo serve para isso. O discipulado muitas vezes vai servir para isso, mas não pode toda semana, a cada mês ser só isso. Entendeu? Tem que ter progresso, tem que ter desenvolvimento, tem que ter Cristo sendo formado. Cara, o discipulado, ele tem que ter uma transição. Entendeu? Da formação, do cuidado, do início para o que você está se tornando. Entendeu? Pro resultado. O resultado. Aí você fala, nossa, mas você tá falando de uma vida. Você não pode falar de resultado. Como não? Pega Paulo e Timóteo. O começo da vida de Timóteo era filhinho. Meu filhinho. O final é meu cooperador. Entendeu? Eu te deixei aqui na igreja de Éfeso. Eu te deixei aqui não sei na onde. Me responde como é que tá. Diferente. Você tá vendo a diferença uma do prestação começo? De conta, né? Exato. O começo do discipulado é muito pessoal. O desenvolver do discipulado passa a ser o plano de Deus. Entendi. Entendeu? Como que está a igreja? Como é que está a vida de Deus nas pessoas que você cuida? Como é que está o processo? O meu discipulado, por exemplo, hoje com o Douglas, raramente é sobre questões pessoais. A gente resolve isso em 15, 20 minutos no máximo. O resto desse tempo que eu passo com ele cara, como é que está o evangelismo da igreja? Como é que está o discipulado da igreja? Como é que nós vamos fazer tal coisa da igreja? Entendeu? Porque nós estamos construindo algo juntos. Não é mais sobre, e aí? E esse pecadinho que está no seu coração? Não, velho, tem que vencer. Entendeu? E aí, talvez, voltando lá naquele assunto da onde as pessoas não querem ser discipuladas, seja um ponto. Porque talvez as pessoas queriam ser tão desenvolvidas e não são, porque fica sempre na mesma. Tipo assim, isso é o pecado. E não sei o quê. Sempre a mesma coisa, sempre monótono. Entendeu? A pessoa fala assim, mano, só pra isso? Quê? Pra quê? Entendeu? Eu queria ser desenvolvido, eu queria ter Cristo em mim, eu queria cuidar de gente, eu queria... Então o discipulado serve para isso também, para se desenvolver da igreja, né? Eu vi uma frase muito legal, que um cara falou, não lembro quem foi. Ele falou assim, se a gente desse um zoom no microscópio na igreja,
né, a gente ia ver várias palavras escritas a mesma: discipulado, discipulado, discipulado. Porque a igreja é, na sua essência, discipulado, né? Então, tipo assim, se a gente ama a igreja e quer que a igreja desenvolva, então faça bem o seu discipulado. Então, eu começaria com os 4 R's, para terminar nisso que eu tô falando, entendeu? Entendi. Esse cuidado da noiva de Cristo. E pela sua experiência, assim, quais são as maiores dificuldades, assim, que você... Dentro do discipulado? Confissão. Você acha que é difícil? É difícil. É difícil. Por mais que é um povo mais jovem ou um povo mais velho, você acha que tem diferença? Não. Tem muito. Não tem. Assim, o mais velho ele vai ser mais cascudão, né? Ele não vai querer. Tem até uma questão da formação, né, do ser humano, que tipo assim, quanto mais velho você tá, menos você se abre pra aprender, menos você se abre pra... Mas, cara, é aquele negócio, né? Pra mim a resposta não é o que a gente vai fazer. Pra mim a resposta tem que ser o quanto você ama Jesus, mano. Diferente. É diferente, entendeu? Eu não lido comigo no discipulado, eu lido com Cristo. O quanto você quer Cristo na sua vida, entendeu? Então, tipo assim, pra mim essa tem que ser a resposta. Essa tem que ser a pergunta que motiva o cara dentro do discipulado. Quanto você quer de Cristo? E aí sim, confissão de pecado é difícil. Submissão à liderança da igreja é um ponto muito difícil. Amar a igreja é um ponto difícil, né? Que muita gente está ferida. Cara, acho que esses 3 são pontos delicados dentro do discipulado, assim. Submissão à liderança e à igreja como um todo, né? Porque, infelizmente, tem muito discipulado que está sendo feito para falar mal da noiva, né? E aí a gente tinha que parar e pensar, cara, se falasse mal da minha noiva, como é que eu ia ficar? E nós estamos fazendo isso com a noiva de Jesus, né? O discipulado não é para isso. E eu ia te falar, esse ponto também é um dos mais difíceis, porque também tá numa linha tênue ali da relação, né? De você chegar e colocar, entre aspas, o dedo na ferida, assim, né? Então acho que esse é o principal ponto de... E eu queria entrar nesse assunto agora sobre os feridos, assim, as pessoas que foram feridas e tal. Que a igreja, porque assim, hoje nós temos muito desigrejados, sabe disso, mas a maioria é por conta que eles foram feridos de certa forma pela igreja. Pela igreja não, pelas mas por pessoas da igreja, pessoas, né? por algumas pessoas. E qual que é a resposta da igreja, que deveria ser a resposta da igreja hoje? Cara, vamos discipular esse povo ou se vê outra coisa que dá pra gente reverter isso, por exemplo? Cara, eu acho que nesse ponto, a questão do discipulado nem sempre é a resposta. Entendeu? Porque se o cara não quer comunhão, o cara não quer ser discipulado, entendeu? Porque se o cara não quer comunhão, ele não quer... Vou usar um termo assim, que nem sempre a gente gosta de usar, mas é importante. Se o cara não quer comunhão, ele não quer prestar conta. Entendeu? Porque qual que é o grande ponto da comunhão? É alguém vendo em mim se está tendo desenvolvimento de Cristo. Entendeu? Por que a gente precisa pensar um pouco mais em relação a isso, assim? Porque Jesus não vai casar com o indivíduo. Entendeu? Jesus vai casar com a noiva. Entende? Então, se o cara não está conseguindo enxergar isso, o discipulado não vai responder a dúvida do cara. Entende? Então, eu acho que a igreja tem 2 pontos, mano. E aí, até uma questão um pouco mais radical, assim, que eu acho, é que a igreja também não pode mudar para agradar ninguém. Entendeu? E entendo o que eu tô falando. Tem igreja que está fazendo coisa errada. Tem pessoas na igreja que estão ferindo realmente pessoas. Isso precisa ser revisto, entendeu? E isso nós precisamos dar uma atenção. Porque se tem pessoa ferida, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes, a pessoa se feriu simplesmente com a Bíblia. Entendeu? E aí, eu não vou mudar a Bíblia, eu não vou atualizar a Bíblia, entendeu? Eu vou manter. Cara, isso é a palavra de Deus, isso é inegociável. Ponto. Se o cara não tá afim de seguir a Bíblia, eu não tenho como ajudá-lo, entendeu? Porque daí ele não quer a palavra de Deus. Agora, se pessoas distorceram a Bíblia e isso causou feridas, a gente pode trabalhar, entendeu? Então eu acho que essa análise que primeiro tinha que ser feita. Entende? O que feriu? Foi um mimimi porque ele não aguentou a verdade, entendeu? E talvez ela foi exposta de uma forma errada? Talvez. Mas aí eu não quero entrar nesse mérito. Ou
realmente teve desvio do que a palavra de Deus manda. Entende? Aí a gente precisa rever. Então eu acho que a igreja hoje, como um todo, a gente... E aí eu vou tratar um pouco mais a fundo no indivíduo. Todos nós que fazemos parte da igreja, tínhamos que rever, entendeu? Esses dois pontos. Como está a minha questão com a Bíblia, como está o meu conhecimento de Deus, o que eu estou passando de Jesus para as pessoas, ou se eu estou distorcendo alguma coisa. Se eu estou ferindo alguém, porque essa verdade não é a verdade de Deus. Entendeu? É mais do homem, né? É mais do homem. E aí, cara, esses dias... Você sabe o João Paulo lá do Céu na Terra? Lá de Brasília? Sim. Sabe quem é? O João postou, né? Que ele tinha visto 2 vídeos de tipo coaches, assim, falando sobre dinheiro. Que quer ter dinheiro, vai ler a Bíblia, vai não sei o quê. Nossa, eu vi. Você viu isso? Então, tipo assim, isso pra mim é uma coisa que fere pessoas. Então a igreja tem que rever isso. Porque daí não vem falar pra mim que a pessoa se feriu com uma coisa qualquer da igreja. Não, mano. Aí a pessoa revelou a igreja de forma errada. Entendi. Entendeu? E aí, óbvio que ela vai ferir pessoas. Porque ela tá distorcendo a Bíblia. Entendeu? Pro seu próprio interesse. Agora, tem um outro ponto também. Que a verdade continua sendo pregada em muitos lugares da maneira correta. E mesmo assim tem pessoas que falam assim, não dá pra mim. Entendeu? E aí, cara, desculpa, mas o evangelho não passa a mão na cabeça. O evangelho é amor, ele abraça, ele ama, ele traz pra perto, mas ele confronta. Entendeu? Eu não posso tirar o confronto do evangelho. Porque se não tiver confronto, cara, qual que é a diferença da minha fé pra qualquer outra? Que nem você falou, né? Das boas ações, das boas obras. Cara, o mundo tá cheio de boa obra, velho. Entendeu? A grande diferença do evangelho é essa. É que eu tenho a verdade por trás da obra. É que eu tenho o amor de Jesus por trás da boa obra. Entendeu? Então, pra mim, essa questão do termo, né, desigrejado é isso. Eu preciso ver, porque muitos deles realmente foram feridos, porque pessoas distorceram a Bíblia. Pessoas usaram o discipulado da forma errada. Eu já vi histórias de tipo assim, um discipulador falou assim, você é meu discípulo, lava meu carro. Entendeu? Então, tipo assim, cara, desculpa, mas esse cara tem razão de estar ferido. Entendeu? E aí a igreja tem que chegar com amor e falar, cara, desculpa, te feriram. Vem cá, deixa eu mostrar o que é Jesus de verdade. O que é o corpo de verdade. Volta, me dá uma chance. Entendeu? E aí a gente tem que ir atrás desses caras. E mostrar pra eles que discipulado não era aquilo. Entendi. E mostrar pra eles que igreja não era aquilo. Agora, tem gente que tá saindo da igreja simplesmente porque não aguentou a verdade da Bíblia. Isso é verdade. Entendeu? E aí, cara, como é que eu vou negociar, mano? Eu não posso negociar a verdade. Claro que a verdade sem amor é crueldade. Como eu tô pregando essa verdade? Se não tem amor, é só eu quero estar certo. Eu quero ter razão. Aí você tá errado também. Não. Entendeu? Porque, cara, a verdade com amor, ela transforma. A verdade sem amor é crueldade. Então eu tô sendo cruel com a pessoa. Se eu tô falando a verdade sem amá-la. Entendeu? Então, por exemplo, tem muita gente que chega com pecado dentro da igreja que não vai ser aceita. Porque tem muita verdade e pouco amor. E quando o amor tá em falta e vem a verdade, é como a espada de Pedro que corta a orelha. Entendeu? Agora, quando eu chego com o amor, aí, meu amigo, aí muda tudo. Porque daí eu vou saber lidar com a pessoa, porque eu primeiro amo, porque primeiro eu tive relacionamento, porque primeiro eu ganhei o coração dela e depois eu revelei Jesus. E depois eu vim com a verdade. Isso acontece também com, entre aspas, os pecados visíveis, né? Exato. Tipo, uma prática homossexual, Sim. uma gravidez fora do casamento. A gente é muito bom, né? Em condenar. E aí a gente tem isso aí, e aí a gente vai e fala uma verdade que foi um pecado tal, mas totalmente sem relação, sem amor, e aí vira uma crueldade e ali vai colocando um coração ferido. O que eu vejo assim também é que, tipo, esses pecados, que é mais visíveis, eu acho que a igreja não tô falando todas, tá? Sim. Mas precisa de maturidade, mano, pra enfrentar e combater isso, entende? Sim. Então, até que eu queria que você falasse a respeito, a gente tava conversando, cara, como que a igreja deveria se portar
o comportamento de fato com esses pecados, entende? Sim. Você vai combater na crueldade de fato, ou vou amar, vou andar com o cara e falar, cara, deixa que Cristo vai moldar ele, Sim. deixa que Cristo vai transformar a vida dele, sabe? Só complementando, é porque eu acho que também tem uma relação assim de tipo, disso aí, vou amar, né? E o amar, às vezes as pessoas atrelam a aceitar isso, assim, tipo, não, vou amar, tá tudo bem, dá um tapinha no ombro, vamos continuar, assim. Sim. E aí... Cara, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Como é que nós vamos lidar? É isso, Entendeu? essa É amar. Só que a gente precisa ter a maturidade que amar não é falar sim pra tudo. Pô, eu tenho um filho de 2 anos. Eu sou apaixonado daquele menino. Agora, se eu não falar não, ele tem 2 anos, ele vai se matar. Ele vai pôr o dedo na tomada. Ele vai cair da sacada. Entendeu? Por quê? Porque o meu amor impõe limite. Porque o meu amor tem zelo. Porque o meu amor quer o bem dele. Entendeu? Então é o que você falou. Amar não é o aceitar. Amar é o amar. E aí, dentro do amor, eu trago a verdade. Dentro do amor, eu tenho disciplina. Dentro do amor, eu revelo a verdade. Entendeu? Então, tipo assim, tem gente que tá querendo... Aí eu vou pegar esses pecados visíveis, igual vocês estavam comentando. Tem gente que quer... que chega... Vou usar até essa questão do homossexual. Né? Chega uma pessoa com esse pecado... Né? Que a gente também não pode falar que não é pecado. É pecado. Né? Porque a Bíblia diz que é pecado. Então chega a pessoa com esse pecado e a gente quer apontar. Calma, amigão. Calma. É que o dele tá visível e o seu. Entendeu? Então vamos com calma. Vamos trabalhar com paz nisso aqui primeiro. Primeiro vamos amar esse cara. E isso a gente precisa ter a maturidade. Não é porque eu amo que eu aceito. Eu amo para que um dia eu tenha a voz de mostrar Jesus de verdade, revelar a verdade para esse cara. Entendeu? Então eu amo para que quando eu chegar com a verdade, com a disciplina, a repreensão, que aquilo não está correto, ele não espane, ele não vai embora. Entendeu? Porque assim, tem gente que essa pessoa chega na igreja e já quer levar pro quartinho e dar tapa na bunda, igual um filho, né? Usando o termo aqui. Não, cara. Como é que você convida alguém para ir na sua casa e na primeira vez que a pessoa vai, você quer bater nela? O que vai acontecer com esse cara? Você convidou eu para ir na sua casa, Pedro. Eu nem te conheço. Você me chamou, foi pro quarto e me deu 2 palmadas na bunda. Eu vou querer voltar para sua casa? Nunca mais, meu amigo. Agora, eu tenho um filho de 2 anos. Eu dou tanto amor para aquele menino que quando ele faz algo errado e eu levo ele pro quarto para ter uma conversa, para às vezes dar um tapinha na bunda dele, quando ele chora e termina de chorar e eu converso com ele o que aconteceu, ele me abraça. Ele me beija. Por quê? Porque não faltou amor. Então a disciplina regada de amor, ela resolve. Ela traz consciência da verdade. Entendeu? Então o que falta talvez é a gente ter essa maturidade de não aceitar, porque nós nunca podemos aceitar um pecado. Só que primeiro, não vamos aceitar esse visível, mas não vamos aceitar nenhum, então. Porque pecado é pecado. Entendeu? Da mesma forma que eu estou inconformado com a opção sexual dessa pessoa, eu vou estar inconformado com a minha mentira. Entendi. Eu vou estar inconformado com a minha deslealdade à lei, que eu estou sonegando um imposto. Entendeu? Que eu não estou, tipo assim, pagando direito a alguém, que eu estou devendo para fulano. E tudo isso é errado, entendeu? Então vamos tratar tudo que é errado como errado. E começar a mudar por nós. Entendeu? Entendi. E aí, com muito amor, eu tenho amizade, eu crio a relação, eu ganho o coração dessa pessoa e aí eu começo a revelar. E cara, na medida que você revela, tem muita gente que já é transformada. Entendeu? Tem muita gente que já fala, cara, isso aqui não tá certo. E pede ajuda. Fala, como eu saio disso? Como é que eu... E é o ponto, né? Não é cura gay, mano. Não é esses termos. É o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. Entendeu? Para salvar, para transformar, para libertar. Então, tipo assim, o evangelho é poderoso para mudar a vida de Zaqueu, que era corrupto, que roubava, que sonegava, entendeu? Que maltratava. E o evangelho também é poderoso para salvar alguém que está nessa opção. Assim como o evangelho foi poderoso para me tirar da bebida, da droga, da mulherada.
Entendeu? Entendi. Então, eu, cara, não consigo condenar. Eu não consigo julgar alguém. Porque, cara, qual que é a diferença do que eu fiz e dos meus pecados até hoje? Entendeu? Não tem diferença. Então eu tenho que amar. Nosso papel como igreja é amar. E é o que você falou. Amar não é aceitar. Entendeu? Então a gente tem que ter essa maturidade de chegar na pessoa, depois que você ganhou o amor dela, depois que você ganhou relação com ela, e deixar claro as coisas. Que a graça que ela está recebendo ali de ser amada, a graça de Jesus é a mesma graça que transforma. Entendeu? Que graça e santidade, como disse, acho que Spurgeon, né? É duas faces da mesma moeda. Entendeu? Então não tem como eu separar a graça da santidade, porque a graça que me salva é a graça que me transforma. Então é muito fácil eu falar de amor para essas pessoas e elas vão aceitar esse amor e falar assim, puxa, que é amor gostoso. Não, cara, o amor que me salva, que me acolhe, que me torna filho, me amadurece, entendeu? Então... Algo que eu tenho pensado bastante, assim, é sobre o amor. E eu acho que uma das estratégias de Satanás mesmo é transformar o conceito de amor verdadeiro, da verdade. Totalmente. Então eu acho que a nossa sociedade em si, ela encara o amor como liberal, livre, tudo pode, desde família até um moleque que tem 16 anos e já tá no mundão aí. Então a palavra amor, o ato de amor foi distorcido. Muito. Então, por exemplo, você corrigir, você tá amando, igual que você falou, você tá amando o seu filho, porque, por exemplo, ele vai colocar o dedo na tomada, ele vai se machucar, mas quando você tá corrigindo ele, falando, cara, não faz isso, você, de certa forma, você está demonstrando isso. Sim. E para as pessoas, quando você corrige, de certa forma, pelo amor tá deturpado, tá... A palavra, né? Ele fala, cara, quem é aquele cara que tá me julgando? Entre aspas. Quem é esse cara que quer mandar na minha vida ou algo do tipo? Então eu acho que a igreja tem que se levantar assim em relação a isso e ver, trabalhar nos conceitos que o mundo tá pregando. Sim. Entende? Então, tipo, palavra família, por exemplo. Cara, o que é família? O que é viver em família conforme a palavra de Deus? Entendeu? Então, hoje eu acho que o nosso desafio como igreja é muito grande. Entende? Porque assim, tem muita coisa sendo adulterada. Muita coisa. Então, até eu queria que você falasse em relação a isso. Tipo, cara, como que a igreja... nesse tempo de pandemia, tá? Porque eu vi que, cara, depois da pandemia muitas coisas vão mudar, cara. Principalmente o individualismo cresceu bastante. Sim. Não sei se você percebeu isso, muito, cara. Porque agora tudo tá online, então... Pra que eu vou, né? Pra que eu vou? Pra que eu vou? Porque assim, até na minha família teve aniversários que nós fizemos, foi virtual, então como que a gente fez um aniversário virtual e tal? Então, algo que era comum, uma reunião, tal, eu sei que teve a pandemia, eu sei que não poderia ter contato e tal, mas eu percebi que há uma mão de Satanás nisso, sabe? De falar, cara, a igreja, eu tenho que enfraquecer a igreja, então eu vou mudar talvez o conceito de certas coisas que para nós, a base do evangelho, sabe? Que é o amor, a graça, a própria família. Sim. Então eu queria que você falasse a respeito disso também. Cara, como que nós devemos agir pós-pandemia, sabe? Igreja. Eu acho que assim, a gente tem que agir segundo a Bíblia, entendeu? E conceitos, no caso, eles são maravilhosos, entendeu? Só que também são destruidores, entendeu? Então, se eu tenho um conceito correto sobre algo, baseado na verdade, é maravilhoso. Se isso foi distorcido, vira uma praga, entende? Então, é o que você está falando, a família está distorcida, a comunhão está distorcida, tudo é online. Então, tipo assim, os conceitos eram bons, agora eles foram distorcidos. O nosso papel é o mesmo, entendeu? Com quem quer, com quem deseja voltar a ter todas as coisas como eram antes, entendeu? E eu vou te falar uma coisa, cara, não vai voltar a ser como era antes, entendeu? Acho que vai ser mais punk. Eu acho, só que vai ser melhor,
Porque eu acho que a pandemia, isso que você tá falando, ela também vai fazer um filtro. A galera que já tava meio, será, não sei e tal, vai sair, cara. Entendeu? Então nós vamos ter dois fatores. Primeiro, a saída de muita gente que não vai voltar. Isso a gente precisa estar preparado. E aí, tipo, como igreja, como instituição, questão até de número de pessoas. Que aí, não vamos ser criança aqui com muita maturidade. Isso dá diferença no orçamento da oferta. Isso dá. Muita igreja fechou por causa disso. Entendeu? E aí, eu espero que quem está nos ouvindo seja maduro, que a gente também precisa lidar com isso. Entendeu? A gente precisa ter maturidade para lidar com isso. E, cara, nesse ponto vai ser punk. Agora, o lado positivo disso é que quem ficar, mano, é que esse cara quer. Entendeu? Esse cara quer. E aí, vamos fazer de verdade. Já que o destino, né, daquilo que Deus permite, nos deu isso, então vamos fazer direito. Vamos recomeçar da maneira correta. Vamos ter comunhão verdadeira. Vamos pregar o evangelho. Vamos redefinir família como Deus vê. Entende? E aí, é aquele ponto, cara. Você prefere 1000 pessoas ou você prefere 11 que tem exatamente o coração voltado para Deus? Entende? Você prefere 30 milhões de cristãos brasileiros que parece que o nosso país não é cristão, ou você preferiu os 11 que Jesus deixou e mudou o mundo de ponta cabeça? Entendeu? Esse é o ponto. Isso pra mim é o ponto. Cara, a gente teve voz para colocar um presidente, mas a gente não tem voz para transformar um monte de coisa no Brasil que tinha que ter transformado. Então, beleza, vamos pegar isso que aconteceu e vamos pegar quem quer e falar o evangelho verdadeiro e trazer o que é conceito de família, o que é o amor de verdade, o que é discipulado. Vamos fazer certo, vamos fazer a igreja ser a igreja, e aí sim, vamos tocar a sociedade. Mano, se nós fizer isso, a pandemia não foi um problema. A pandemia foi uma graça. Arthur, como é que você fala isso? Um monte de gente morreu. Eu entendo. E eu não tô desmerecendo a dor. Pelo amor de Deus, tenham maturidade para me ouvir. Eu tô falando em questão de igreja. A igreja vai ser mais madura se ela souber aproveitar o que aconteceu. Ela vai amadurecer muito mais rápido. Porque se quem permanecer quiser ser tratado pelo processo e a gente fizer da maneira correta, cara, a gente tem a chance de dar um salto de maturidade na igreja brasileira. Que louco, mano. Entendeu? Então, assim, tem o lado negativo, que é o que eu falei no começo, muita de igreja fechou, tem a questão financeira, a gente não pode ser infantil e não pensar nisso, mas quem conseguiu permanecer, a gente tem a chance de fazer as coisas diferentes. A gente vai ter essa chance. E aí é aquele negócio, né, cara? Eu oro e espero que Deus nos dê essa graça para ensinar correto, para viver da maneira correta, para que a gente possa tocar de vez a sociedade. Não acho que tocar a sociedade mude o fim das coisas. Eu não tenho essa esperança triunfalista no caso de a igreja vai tocar, tudo vai melhorar. Não, eu acho que o pau vai quebrar, nós vamos ter a tribulação do mesmo jeito. Isso não muda, entendeu? Mas eu acho que a igreja pode ser relevante de tocar pontos na sociedade onde pessoas vão ser alcançadas pelo evangelho. Isso sim. Entende? Então, tipo assim, eu não tenho esse falso otimismo de... E respeito quem tem, pelo amor de Deus, não estou aqui discutindo teologia. Mas eu não tenho essa falsa esperança no meu coração que as coisas vão melhorar e vamos estar tão maduro que vamos restaurar tudo. Não, para mim a restauração vem com Jesus e aí sim, né? Mas eu acho que vai ter o grande avivamento. Eu acho que isso vai fazer parte de tudo que está acontecendo. Eu acho que é consequência, né? Se vai ter uma igreja mais madura, eu acho que daí vai vir um grande avivamento, né? Eu vejo por esse lado. Pra mim é uma consequência. E a grande perseguição. E aí eu acho que... Aí finaliza, né? Aí o pau tora. Então, vamos finalmente. E entrando nesse lance da igreja perseguida, se você não tiver cristãos realmente firmados na palavra, cara, o seu vizinho fala, você tá indo pra igreja? Não, tô indo não. Não precisa nem a polícia chegar, entendeu? Exato. É muito interessante isso que vocês estão falando, né? Tipo, porque... Assim, cara, a gente teve uma conversa com uma galera que tava muito afim de evangelismo, né? Então, tipo, foi uma galera madura que queria evangelizar. Então, esse foi o papo, já para deixar claro que isso aqui não é uma doutrina para ser colocada em igrejas. Cada um tem a sua visão.
Mas tinha uma galera madura que chegou e falou assim, cara, a gente queria ir pra balada, mano. Pra evangelizar dentro da balada e tal. Aí falou, vai, mano. Entendeu? Você sabe o que você tá indo fazer? Vai, mano. Vai pro bar. Vai falar de Jesus pros caras. Senta na mesa com o cara que tá bebendo e vai falar de Jesus pro cara. Entendeu? Ah, mas vai ter gente da igreja que não vai entender, vão julgar nós porque nós estamos no bar e não sei o quê. Cara, com muito amor, o cara que não entende isso hoje, quando vier a perseguição, não vai querer Jesus, mano. Entendeu? Isso mesmo. Então, que diferença faz eu ser julgado agora por um cara que depois lá na frente não vai querer Jesus? Esse cara que tá me julgando, velho, se ele não quer Jesus agora, não quer entender o amor de Jesus agora, ele não vai se transformar depois, mano. Entendeu? Então a nossa resposta foi, vai, mano, toca a sociedade, toca pessoas que precisam de Jesus. E a galera foi trabalhar lá com as prostitutas, foi nos bares, e a gente tem esses trabalhos, entendeu? Tem o DNA lá, que a gente tava comentando antes, que, mano, vai a galera que vai pro pagode, vai pro funk, teve cerveja nesse encontro, a gente pregou com gente bebendo cerveja, entendeu? Você tem duas opções, cara. Você tem a opção de entender que o evangelho é poderoso para trabalhar no coração dele, mesmo ele bebendo, ouvindo a mensagem, ou você tem a opção de ser o cara tradicionalzão que acha que isso é pecado e que isso tá errado. Beleza, você pode ter. Eu não tô julgando o cara que acha que isso é errado. Entendeu? Porque eu acho que ele faz parte do corpo de Cristo. E tem uma revelação para ele. E tá tudo bem. Se ele ama Jesus e isso é um zelo, cara, eu quero te amar do mesmo jeito. Entendeu? Uhum. Mas eu também preciso amar essas pessoas. Porque o resultado que isso causou, entendeu? Ir de encontro, levar a mensagem, mesmo que esses caras estavam bebendo, cara, quanta gente foi transformada, quanta gente hoje tá servindo na igreja. Que louco, mano. Entendeu? Então, assim, são escolhas, mano. Entendeu? São escolhas. A gente, como igreja, tem que fazer as nossas escolhas. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, se é pra romper relação, então calma, vamos rever. Vamos primeiro ter tanta comunhão aqui que nós vamos entender o que nós estamos fazendo. Porque também não adianta não ter comunhão dos mais velhos com os mais novos. Então vamos ter esse trabalhar aqui pra gente poder ter uma coisa só. Tanto que lá em Bragança a gente não teve problema. Né? Não teve tipo um cara apontando o dedo falando assim, isso aí que vocês estão fazendo tá errado, de ir num bar, de falar com prostituta. Não teve. Entendeu? Da hora. Então assim, a galera meio que entendeu a parada assim. Ou não viu o que estava acontecendo. Aí também tá tudo... E tá bom também. Esse é um ponto. Não, mas teve um incômodo. A gente brincava, né, que era DNA clandestino, né? E aí o termo realmente é pejorativo, né? É um termo ruim. Aí os caras, uma galera chegou e falou assim, pô, não é legal esse termo. Aí a gente mudou, a gente vai mudar o nome lá. Tá como tipo um grupo só agora. Mas... Aí eu entendi em amor dos caras também. Pô, clandestino é um negócio ruim, né? Então, a gente entendeu. A gente com muito amor entendeu. A gente vai mudar. Nós estamos caminhando pro final já. E eu queria que, se você falasse, né? Se tivesse oportunidade de deixar uma única frase em um lugar bem estampado, assim, né? Para que todas as pessoas olhassem, o que você deixaria? Cara, eu deixaria 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa é a frase que mudou minha vida. Que louco. O amor de Cristo nos constrange. Cara, se o amor de Cristo não for suficiente para nos constranger, para nos transformar, nada vai ser. Entendeu? E tipo assim, nada do que a gente faça pela nossa mão é mais poderoso do que o amor dele. Entendeu? Então... essa seria a frase. O amor de Cristo nos constrange. Louco. Isso aí. Agora é com você, Pedrão. Agora vamos fazer aquele bate-bola lá. Aí eu falo uma palavra, você já fala o que vem na mente. Meu Geralmente Deus. é uma palavra, uma frase. Então vamos lá. Arthur, o que é o casamento pra você? Eu não posso pensar muito? É o que vem na cabeça? Tá. De bate pronto, assim. Tá, eu acho que é tipo assim, é um modelo, tá? Entre Cristo e a igreja. Então a gente só tá fazendo um espelho ali. Igreja. Se eu não consigo passar uma palavra, eu tenho dificuldades. Igreja? Cara, eu falaria que é o propósito de Deus. O Arthur. Um pecador restaurado. Um livro.
O Deus Esquecido. Um versículo. 2 Coríntios 5,14. Uma música. Ai, me fugiu o nome agora, cara. Da Hilson. Cara, essa música pra mim... Ai, como que chama? Canta um pedaço aí. Eu vou deixar outra, tá? Que eu não lembrei o nome. Ela é boa, mas... Eu vou deixar Doce Jesus, do Ale. E Deus? Tudo. Tipo assim, amor, bondade. Cara, se eu tivesse que definir Deus, a primeira palavra que vem na minha cabeça sempre é bondade. Bondade. Porque eu acho que, tipo, cada um vai pensar uma palavra, uma revelação de Deus. E pra mim, e isso é muito louco, porque aquilo que você pensa sobre Deus, geralmente é a base que você vai construir tudo em cima. Então, pra mim é bondade. Deus é bom. Mas e se deu errado? Deus é bom. Entendeu? E se deu certo? Pô, Deus é bom. E tá tudo bem. Entendeu? Porque ele nada foge do propósito dele. É isso aí, Arthur. Obrigado aí por ter vindo. Tamo junto, cara. Que honra. Obrigado, de verdade. Galera, curta aí. te agradecer, cara. Arthur, deixa suas redes sociais, fala um pouco mais sobre o seu curso aí. Tá. A gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser acessar. Beleza. Cara, quem quiser me seguir lá no Insta é Arthur com TH _Dizascope. Só seguir lá, quiser me mandar uma mensagem, tá? A gente troca uma ideia. Não prometo responder rápido, mas eu respondo em algum momento. Segue lá também o Dizascope, né? O Insta do Dizascope é Jesus_Copy, então tem esse underline no meio. E sobre o curso, é sobre discipulado. Então, esse papo que a gente bateu aqui, eu tive a graça, assim, a oportunidade de poder gravar. O Douglas me deu um desafio, né? Ele falou, cara, não tem nada de discipulado na mesa, vamos falar sobre isso? Legal. E ele falou assim, você consegue? Eu falei assim, cara, não sei, né? E aí, no fim, Deus me deu lá 19 aulas. Nossa, que estão bem legais, assim. A galera tem dado uns testemunhos bem legais mesmo. E é isso, cara. Segue lá o Dizascope, que você vai ver na mesa lá, que é um dos nossos produtos, né? Um curso online. E lá dentro tem o curso de discipulado, que você vai sentar à mesa comigo e vai aprender um pouquinho. Beleza, então. É Cara, isso aí. eu vou fazer um negócio. Vocês vão deixar aí? Então, pra quem ouvir e quiser, vocês podem fazer um sorteio e eu dou o curso do discipulado pra pessoa que for sorteada. Ué, Não, essa é novidade, hein, galera? Beleza? Beleza, então. Galera, então, ó, tá lançado aí a proposta. Quero agradecer ao Arthur, ao Vinícius, ao Felipe que vieram com eles aí. Pra você que curtiu esse papo, deixa o seu comentário, a parte que mais te abençoou. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Falou, que Deus abençoe. Deus abençoe, galera.